Seja bem-vindo a mais um episódio do O Gestor Podcast. Como a gente tinha prometido, nós vamos fazer um episódio que é mais prático, ou seja, nós tivemos cases que nós trouxemos alguns empreendedores, alguns gestores, e nós vamos agora, de fato, traduzir essa prática em metodologia, em teoria, para que isso possa ser aplicado em qualquer tipo de empresa, a partir, obviamente, de alguns ajustes. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, um entusiasta pelas boas práticas de gestão, e hoje nós estamos recebendo um convidado especial, Bernardo Vieira, ele que é engenheiro de produção pela Universidade Federal de Viçosa, especialista em gestão empresarial pela FGV, atuou por mais de 6 anos como consultor em empresas como o Instituto Aquila e a Apex Partner, e atualmente é gestor interino na EMEG e cuida da gerência administrativa na marca ambiental. Bernardo, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo aqui ao Gestor. Obrigado pelo convite. E como foi falado, a gente vai discutir um pouquinho dos cases práticos, né, que a gente viu. A gente teve aí o Jorginho da Borana, o Gustavo Ribeiro da marca ambiental e o Gilvan da EMEG, e cada um desses trouxe um insight, uma ferramenta de gestão que eles aplicam, né? A gente vai tentar extrair isso aqui, trazer de uma forma mais prática. Como eu disse, o Bernardo Vieira, ele é gestor interino na marca ambiental, então ele vai poder, a gente teve muitas dúvidas, né, Bruno, com relação à aplicação do score, algumas pessoas falando que queriam aplicar esse modelo, então a gente vai trazer isso com uma riqueza de detalhes maior, né, mas antes, passando por outros cases, a gente teve o Jorginho, e já começando por esse case, Bruno, acho que o Jorginho, eu falo que ele é um empresário raiz, né, empreendendo desde criança, desde os 8 anos, e eu acho que o que ficou mais forte naquele episódio é a visão do empreendedor de ter ali um objetivo e, de fato, conseguir realizar aquele sonho, né? O Jorginho, ele encontrou ali uma demanda quando ele viu a filha dele, tendo as amigas da filha dele tendo ali a oportunidade de comercializar, né, querendo os biquínis que eram produzidos pela família, construiu uma empresa e começou ali, a partir dali, a criar uma marca, né? Então, assim, o que você viu? O case dele, acho bem interessante quando a gente pega, por exemplo, Bernardo, sei que você assistiu, acompanhou aí aos 3 primeiros episódios, a gente observa uma característica muito forte de uma validação, por exemplo, de um modelo de negócio, né, a partir de uma demanda. Quando a gente vai observar o crescimento de algumas startups ou algumas empresas que buscam, primeiramente, começar pela solução, sem antes observar qual tipo de problema um determinado mercado poderia ter, e você acaba criando uma solução baseada muito na sua percepção, naquilo que talvez você gostaria, não naquilo que o seu público de fato quer. Desejo. E essa validação, né, vamos chamar aí de MVP, que é muito interessante de ser abordado e é muito citado, por exemplo, quando a gente fala de startups, e traduzindo mais para um aspecto mais teórico, da gente criar de fato um mínimo produto viável, né? E isso começa com a característica que foi observada, por exemplo, pela filha do Jorginho, quando ela tinha identificado que não existia, por exemplo, biquínis que ela gostaria de utilizar aqui em Vitória, no Espírito Santo. Fazer as combinações que ela gostaria de fazer, né? Usar. E aí, fazendo essas combinações, a mãe dela já tinha habilidades de fabricar peças de roupas. E aí, quando ela veio com esses produtos, né, com esses biquínis, e as amigas se interessaram, obviamente observa-se ali uma possibilidade de eventualmente criar um produto a partir daquela demanda, né? Ou seja, identificou-se uma dor, um problema, uma necessidade, e ela rapidamente se desfez daqueles biquínis, vendeu para as amigas e identificou ali que poderia criar novos produtos a partir daquilo ali. Então, quando ela trouxe isso para a família, e isso é perfeitamente possível de quando a gente está criando um negócio também, de trazer isso para potenciais sócios também, ou para pessoas que possam contribuir para essa criação de um produto, de você criar um mínimo produto viável. O que significa isso? É um produto que tem características mínimas, mas que seja viável de tal forma que você consiga comercializar aquele produto. E ao trazer isso para o ambiente familiar, identificou-se que ela teria capacidade criativa, a mãe teria capacidade produtiva, e o Jorginho, que foi aí
a mente que trouxe um pouco mais dessa pegada de empreender, um pouco mais da visão comercial. De desbravar o mercado. Desbravar o mercado e identificar que existia uma oportunidade não só no Espírito Santo, no Brasil, mas também de forma internacional. E a partir disso, dessa complementaridade, de perfis complementares, foi possível criar um produto que pudesse começar no mercado, né? E muito forte também numa característica dele, aí talvez o Gabriel possa falar um pouco mais disso, é como ele conseguiu criar uma identidade daquele produto também, uma diferenciação, porque já existiam produtos de moda praia à época, mas por que talvez a Borana se tornou um case relevante em relação a essa identidade, né? Acho que isso fica muito claro na história dele, né? Ele fala muito da questão da tiragem, né, de você ter ali uma tiragem limitada e não massificar o seu produto. E ele, com base no atendimento que ele forneceu ali de qualidade de produto, engajamento com seus clientes, ele conseguiu criar ali uma necessidade, eu digo, o melhor dos mundos, né? Ele conseguiu ser um objeto de desejo, criar ali um desejo pelo produto dele, né? Tem outra característica também, Bruno, que eu acho que é muito peculiar do Jorginho, que é aquele, como você falou, ele é o empreendedor, o cara que pegou os produtos, viajou com os produtos e começou a comercializar, identificou inicialmente um canal de vendas que foi o que permitiu a Borana chegar a todo o Brasil, que eram as representantes. Então, por meio delas, ele alcançou, deu capilaridade para as vendas. Quando ele lançou o e-commerce também, muito antes de pandemia, né, acredito que ele tenha lançado em 2016, mais ou menos, também teve essa pegada de tracionar, fazer ali aquele canal de venda funcionar. Então, ele, de novo, tem uma característica de empreendedor, de fazer a coisa, do feito melhor que bem feito, de fazer a coisa acontecer e de fato, tracionar o negócio, né? Então, acho que esse jargão mais startupeiro é aquele cara que é o hustler, né? Aquele cara que vai desbravando absolutamente tudo aos trancos e barrancos, mas é um cara que entrega, né? E aí tem uma frase bem bacana do Bruno Nardon, que ele fala, por exemplo, que na nossa bandeira brasileira está escrito ordem e progresso, né? Ele trouxe isso de forma inversa, né? Melhor progresso e depois você coloca a ordem na casa. E nitidamente no primeiro episódio ficou claro que o Jorginho, na conversa que a gente teve com ele está trazendo agora uma organização, né? Para conseguir trazer governança, porque com o crescimento, obviamente, é preciso trazer isso para que a empresa também não fique muito dependente dessas figuras familiares, né, para que consiga ter um pouco mais de independência, até mesmo para um potencial investidor, para a entrada de um investidor e, eventualmente, no momento em que a empresa de fato crescer e traduzindo para outros negócios, quando você consegue tirar um pouco da figura de uma única pessoa ou de poucas pessoas, trazendo governança, acho que naturalmente você consegue ter um pouco mais de capacidade de vender um pouco daquela empresa. Não sei se você concorda com isso, Bernardo, de como é que isso, essa parte do que a gente comentou até o momento, né, de crescimento, de validação de uma solução, até a governança, da experiência que você tem no mercado, se é isso mesmo que você enxerga. Eu acho legal ver as histórias de empreendedorismo, né? O Gabriel falou bem aqui, uma pessoa que quer fazer acontecer e pegar aquele produto ali e chegar num nível, às vezes, internacional de vendas, né? Então, você comentou, Bruno, do MVP. Eu acho que o objetivo de todo MVP é encontrar o cliente, né? O foco não é o produto em si, mas o cliente. Como que eu encontro e atendo uma necessidade do cliente? E aí, quando você pega a história da Borana, por exemplo, e de várias outras empresas de sucesso que a gente conhece, muitas vezes a pessoa não estava querendo criar um MVP. O surgimento da empresa não foi intencionalmente criar um produto, mas às vezes para atender uma necessidade própria, um vizinho viu, um parente viu e aquilo ali chamou a atenção e falou, olha, que interessante, eu acho que isso pode ser um produto comercializável e tal. E é diferente, que também não é um caminho errado, mas que talvez a pessoa vai sofrer um pouco mais de criar um produto e testar no mercado, ou ir ao mercado ouvir para criar aquele produto ideal e aí vai ter que ir ajustando o tempo todo ali. A história é um pouquinho diferente e tende a chegar no mesmo lugar, vamos dizer assim, né? Descobrir o que o cliente precisa ou se aquilo ali não faz sentido nenhum para o mercado. Então, acho que quando fala de MVP,
Eu acho que o grande trunfo é captar o que o cliente precisa. Eu adoro essas histórias, assim, quando o produto surge do nada, né? E a pessoa fala assim, caramba, tava fazendo isso para eu utilizar e chamou a atenção e virou um negócio. Geralmente surge também quando você, conversando recentemente com o Wilson Poit, né, que hoje é diretor superintendente do Sebrae de São Paulo, e aí ele criou uma empresa, né, que ele teve também um diferencial muito grande na empresa dele, em que ele conseguiu se posicionar não como uma empresa de locação de geradores, mas uma empresa que fornecia infraestrutura temporária de energia. E com essa diferenciação ele se transformou no maior player da América Latina e conseguiu fazer uma venda multimilionária da empresa dele em um determinado momento. Acho que é exatamente isso. E aí ele fala que ele foi mal atendido, ele foi prestar um serviço num local, num show, que contrataram os serviços dele para poder, ele enquanto engenheiro eletricista, para poder estruturar aquele show. E só tinha um caminhão gerador que estava pingando óleo, todo sujo. Então ele olhou e falou, poxa, eu consigo fazer isso melhor também, né? E acho que muitos dos negócios acabam surgindo dessa forma, né? E possivelmente a Borana foi um pouco disso, né? Poxa, eu consigo ter um diferencial em relação ao que já existe no mercado também, eu tenho uma capacidade criativa, tenho uma visão diferenciada, e até mesmo para levar isso para o mundo, né? Fica muito claro na fala do Jorginho, por exemplo, que quando questionado sobre o que ele trazia do mundo para o Brasil, o que ele levava do Brasil para o mundo, ele falou assim, cara, o Brasil, a gente às vezes olha muito de uma forma muito negativa, né, pra gente. A gente tem muitas fortalezas, a gente consegue exportar a nossa mentalidade, a nossa forma de trabalhar, de empreender e os nossos produtos para o mundo, de tal forma que o mundo se adeque àquilo que a gente tem. Não sempre a gente ficar importando as metodologias de trabalho ou o que a gente tem de produtos do exterior. E aí, só para tentar fechar o papo relacionado ao Jorginho, acho que tem algumas frases dele que ficaram muito marcantes, né? Assim, primeiro que ele iniciou o negócio com R$360, né? Como eu disse, número cabalístico. E cara, foi, né, um investimento realmente para você tornar o seu MVP, produzir ali a primeira peça, gerar ali as primeiras unidades e ver que aquilo ali é possível de comercializar em escala, né? Tem outra frase dele que eu acho que é muito marcante, que eu não quero fazer fortuna, eu quero fazer história. Então, acho que você também, você vê que não é o resultado, não é o lucro pelo lucro, é sim de você realmente servir ali aos seus clientes de uma forma mais ampla, né, atendendo os desejos. E acho que um terceiro ponto que a gente acabou não trazendo tanto aqui, Bernardo até comentou, é o aspecto da internacionalização. Eu já tive a oportunidade de acompanhar essa história de internacionalização do Jorginho e cara, não é, como a gente colocou no episódio, não é a internacionalização, a venda no comércio internacional não necessariamente é para os grandes players, né? Você pode exportar algumas peças, algumas unidades do seu produto, né? De uma forma, às vezes até via Correios, né? O Correios tem uma linha que faz isso, e por meio de programas que podem te assessorar, como você colocou o Sebrae, por exemplo, né? Do Poit, e, cara, começar a desbravar o mundo, entregar o seu produto, mostrar o seu produto para o mundo. Então, acho que também esses três aspectos eu acho que são muito fortes também na história da Borana, né, e no sucesso que ela está construindo até aqui, né? O primeiro episódio foi muito marcante e acho que muita gente que escutou e ainda vai escutar esse episódio certamente vai se identificar e vai conseguir trazer muitos insights para a sua jornada empreendedora, né? E quando a gente foi construir o segundo episódio, aí já com o Gustavo, da Marca Ambiental, a gente percebe nitidamente essa capacidade de, quando a gente já tem um negócio, que é o caso da Marca Ambiental, que já é um negócio de vários anos, que já tem ali mais de uma geração de uma empresa, por exemplo, familiar, que já passou por uma certa estruturação, a gente consegue perceber que esse caminho de organização do negócio, de profissionalização do negócio, traz bons frutos, né? A gente consegue ter, muitas vezes, mais tranquilidade para poder tocar a vida, como o próprio Gustavo abordou, de ter condições de pensar de forma estratégica no negócio. E o Bernardo, que está dentro desse negócio também, junto com o Gustavo, vai conseguir trazer para a gente aqui muito da metodologia que é abordada
e a gente preparou também um material para ser utilizado durante essa conversa aqui, especificamente do segundo episódio, né? E aí, Bernardo, como é que é para você hoje, assim, estando lá dentro da empresa, né, conseguindo ter essa visão internamente? Como é que é para você toda essa etapa de estruturação e ouvindo um pouco do que foi a nossa conversa do segundo episódio, como que você observa assim, e tira de alguns pontos relevantes do que a gente teve nesse segundo episódio? Legal. Primeiro tem sido uma satisfação muito grande fazer parte desse momento da marca que começou ali em 2018, 2019 mais ou menos. Foi quando a EMEG inclusive já estava lá dentro com alguns projetos, né? Mas a diretoria estava muito consciente e determinada a conseguir organizar a casa, vamos chamar assim, né? Vou até dizer mais, assim, eles queriam criar um modelo replicável, algo que funcionasse redondinho, vamos chamar assim. Então, eu acho que um ponto muito importante dessa virada, dessa construção, é a determinação da diretoria em saber o que quer, em dar valor ao método, em querer chegar num score, por exemplo, que a gente vai falar daqui a pouquinho aqui, que é você conseguir ter um número que representa o desempenho da empresa naquilo que ela se propôs, que é a estratégia, aquela visão, os objetivos que foram traçados. Então, a origem, né, que eu vi acontecer, e tenho uma gratidão de fazer parte dessa história também com eles, desse desejo. Eles queriam e sabiam o que eles queriam. E para quem não acompanhou, né, o segundo episódio, a gente está falando, a marca criou uma metodologia, né, de acompanhamento dos resultados, quando Bernardo fala na questão de ser replicável. Então, quando você tem um crescimento, né, de vários negócios, vai ser fundamental que você tenha uma boa gestão de indicadores, de performance, né, de controle orçamentário, e a marca construiu o que hoje a gente denomina de score, né, que é o score da marca ambiental, que passa desde de uma visão clara, né, do objetivo, acho que é nessa linha que você estava falando, né, Bernardo, de qual que é a minha visão de longo prazo clara, né, quando a marca coloca, por exemplo, ela quer ser a maior e mais completa, né, central de tratamento de resíduos, você desdobra isso, né, num mapa mental que foi colocado também, que é uma forma de você comunicar para as equipes, né, quais são ali os principais eixos de atuação e como que cada área vai entregar os principais resultados dentro das suas rotinas do dia a dia. Desenvolveu-se o OKR, né, Objetivos e Resultados-Chave, também, que a gente falou um pouquinho já sobre o conceito, e alicerçou isso também dentro de um orçamento, né? Então, basicamente, você tem hoje o score, né, em última instância, ele te dá um número, um resultado de como que está sendo a performance da marca na entrega da visão dela. Então, acho que ficou muito emblemático quando o Gustavo disse que, assim, em determinado momento, né, auditoria da qualidade, eu tinha que estudar a minha visão, né? Deixa eu decorar a minha visão, ver qual que é aqui, porque o auditor vai me perguntar isso. E isso a marca colocou isso de lado e construiu algo que fizesse sentido para todos, né, os colaboradores, e para que isso fosse tangibilizado por números, né? Então, acho que a gente pode começar, Bernardo, a entrar um pouquinho mais em detalhes disso daí, né? Como que funciona, né, a questão do score para você, que está lá na ponta gerenciando uma equipe administrativa, como que se dá isso no dia a dia, né? Legal, vou dar um passo atrás e contar assim, um pouquinho de como que se transforma uma visão, que pode ser algo um pouco subjetivo, mas precisa ser transformado em algo objetivo para que seja alcançado. A gente falou de método aqui algumas vezes. Essa palavra significa caminho para meta. Então, quando você tem uma visão que está lá na frente, mas você não traça um caminho para chegar lá, significa que você não está seguindo um método, né? Porque método é justamente o caminho para a meta. Então, olha como que as coisas se conectam, né? A gente começa um planejamento estratégico geralmente definindo uma visão, definindo a missão da empresa, etc. Então, se os sócios estão alinhados na visão que eles têm para o negócio, então eles já sabem onde eles querem chegar daqui a um tempo. Então, vamos traçar o caminho para chegar lá? Isso é um método.
Então, como é que a gente desdobrou isso dentro da marca? Só pegar um gancho aqui, quando tem até uma frase emblemática, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então é um pouco disso, né? É uma tradução e você fica literária do cinema, mas que se traduz perfeitamente para a gestão, né? Perfeito. Eu gosto outra também que é ligada a método, mas a processos, né? Que se você não sabe descrever o que você está fazendo como um processo, você não sabe o que você está fazendo. Então, o método traz muita clareza de como chegar lá, né, Bernardo? Acho que esse é o ponto. Você fala a palavra certa, o como, né? Então, saber onde quer chegar, né? O sonho, a visão, mas vamos desenhar isso. E aí, o score, ele é justamente quantificar o quanto que a gente está cumprindo esse caminho. Então, dizer, olha, eu disse que eu ia seguir por esse caminho aqui, ia fazer isso, isso e isso. Está sendo feito? Como que o score ele é um número, ele é um percentual. Então, 80% é o score. Então, eu cumpri 80% do meu plano até agora. Quais são os 20% que estão faltando aqui? São esses, e a gente consegue trabalhar isso no dia a dia. Estou falando de uma forma mais abrangente, a gente vai entrar um pouco mais em detalhes na conversa. Inclusive, acho que a gente podia já entrar nessa parte do princípios. Eu não sei se você participou da discussão dos princípios organizacionais, mas para a gente tentar ilustrar isso daqui, né, como que uma visão pode orientar toda uma execução de uma empresa. Né? Então, já queria puxar nessa linha como que é trabalhada a visão da marca, né, para as áreas, né, para todas as pessoas que lá trabalham. Perfeito. Quando eu cheguei no projeto de gestão interina na marca, a visão já estava consolidada, mas ela tinha acabado de ter sido discutida, né? Então, chegou naquela conclusão de que a visão é ser a melhor e mais completa do Brasil. Então, isso foi um consenso entre os sócios. Tem até um slide que a gente preparou, assim, que a gente ouve os clientes, ouve os principais líderes, ouve os próprios sócios, o que eles entendem do que o negócio pode ser. Isso você tira várias conclusões, pode usar várias ferramentas, a gente comenta sobre a análise SWOT, por exemplo, que a maioria das pessoas conhece, porque ali você enxerga quais são os seus potenciais, onde você pode melhorar e tal. Agora, isso precisa ser um consenso entre os sócios. Por mais que, às vezes, um ou outro pense um pouco diferente, a partir do momento em que se chega a uma definição, todos eles têm que estar 100% comprometidos com aquela entrega. Não adianta, daqui a um ano, aquele sócio que teve uma ideia vencida ficar ali resmungando ou falando assim, poxa, mas ou jogar contra, né? Ou jogar contra a estratégia, a visão de João Carlos. Você lembra que eu falei e tal? Não, peraí, gente, a gente chegou numa conclusão. Então, acho que antes de falar de visão, ou de desdobrar aquela visão em objetivos, metas, etc., tem que os sócios eles têm que estar assim, comprometidos com o que foi definido. Acho que é um ponto muito importante. E aí, partindo então dessa visão da marca de ser a melhor e mais completa no Brasil... No Brasil. Até 2023, tem uma data definida também. Aí tem a construção, se eu não me engano, o próximo passo foi a construção, cada área teve que montar o mapa mental do que seria isso, né? Exato. O mapa mental é uma ferramenta, né? Vou passar o material aqui. O mapa mental é uma ferramenta que pode ser usada para diversas coisas. Né? A diretoria da marca escolheu uma ferramenta de mapa mental que você pode usar um pedaço de papel, que você pode usar o Word, o Excel, enfim, qualquer ferramenta que quiser, mas precisa ser escrito. Então a gente está dizendo o seguinte, tem uma visão, ser a melhor e mais completa. O que significa ser a melhor? O que significa ser a mais completa? Adianta ser a melhor e mais completa e não ser sustentável, por exemplo, dar lucro, etc. Então essas são perguntas que foram feitas e que a gente escreveu. Então é importante não só pensar a estratégia, mas colocar no papel para justamente fazer o acompanhamento e criar o caminho para chegar lá na visão que foi definida. E é interessante nesse mapa mental que vocês criaram, a separação que vocês fizeram, né? Por exemplo, numa direção estratégica, você tem ali de responsabilidade da diretoria executiva e do sócio, então precisa desse alinhamento aí para chegar, de fato, nesses objetivos a partir da visão. Mas também é interessante o desdobramento por setor, né? Que os responsáveis são os gestores de cada área. Se você puder entrar um pouco mais a fundo, como que funciona essa separação e esses desdobramentos? Perfeito. A diretoria definiu então o que seriam esses objetivos, o caminho para chegar lá, mas de uma forma bem estratégica, bem macro, vamos chamar assim. E aí como é que é feito isso aí?
compartilhar esse plano com cada gerente de área, para que cada gerente, junto com a sua equipe, diga o que ele vai fazer para alcançar aquele número. Então, por exemplo, tem um número de lucro, tem um número de quantidade de novas soluções para poder ser a mais completa. Então, não dá para piscar o olho ou estalar os dedos e aquela solução vai estar pronta. Então, é possível até 2023, quantas soluções, como é que a gente vai fazer esse cronograma? Então, o gerente operacional de inovação, eles vão ser as pessoas mais capacitadas para definir essas iniciativas que vão ter que ser tomadas, os marcos ali ao longo do tempo. Então, quando a gente fala de mapa mental na marca, o lado direito do mapa mental foi a diretoria dizendo quais são essas entregas, esses objetivos, e o lado esquerdo, o link foi passado para o link da ferramenta, né, foi passado para cada gestor e cada um entrou lá e disse o seguinte: olha, para eu atingir esse resultado que a diretoria está querendo para esse ano, eu vou precisar disso, vou fazer isso, e vou medir dessa forma, com esses indicadores. Então, quando a gente fala de mapa mental lá na marca, foi a forma da gente colocar no papel a estratégia, o caminho para a gente chegar na visão da empresa. É aí que entra um pouco dos OKRs, né, Bernardo? Exato. Qual é o objetivo? Então, eu vou estar linkado, né, o meu objetivo, o objetivo estratégico da empresa está ligado a um objetivo da minha área, que eu vou ser responsável, por exemplo, a área de compras, de reduzir em X%, né, todas as negociações, né, todo o processo de compras que eu tenho, etc. Eu vou ter metas que vão estar desdobradas, né, quase que num desdobramento, eu diria, perfeito, né, desencadeando ali cada um dos objetivos, isso linkando aí ao objetivo fim, de novo, da visão de ser a melhora mais completa. Esse OKR, como que funciona essa definição e esse acompanhamento talvez a gente fale mais lá na frente, mas como que funciona o desdobramento hoje dos OKRs na marca ambiental também? Legal, você falou sobre o desdobramento perfeito, né? Queria até aproveitar a oportunidade para tranquilizar assim, o ouvinte aí, que talvez seja gestor na empresa, que tudo é uma construção, né, de maturidade, a experiência, o tempo vai amadurecer a ferramenta e chegar perto da perfeição. O primeiro mapa mental da marca, a gente não conseguiu garantir que tudo estava desdobrado e que tudo seria alcançado. Foi dada a liberdade para cada gestor desenhar o seu plano. Tinham planos que estavam bem detalhados, outros menos, mas foi dada essa liberdade de execução até para a gente ir ganhando maturidade com esse tipo de método, vamos chamar assim, né? Uhum. Então, hoje já 3 anos depois, a gente já começou a usar até novas ferramentas, e aí isso é outra dica que eu acho que é muito importante. Nenhuma ferramenta é perfeita para todo mundo, né? Toda empresa pode adaptar a sua realidade sem abrir mão daquilo que é a essência, né? E é muito disso que vocês fizeram, né? A gente até comentou um pouco sobre essa questão de OKRs, né? No episódio, se existiria uma bala de prata, né? E aí a gente conversou isso junto com o Gilvano no 3º episódio, se existiria ali uma metodologia que funcionasse para todo mundo. E acho que o que vocês fizeram também foi identificar algumas ineficiências, talvez, do próprio OKR, aproveitar o que é muito bom nele, o que funciona, mas também de dar um pouco dessa identidade de você, de trazer um pouco mais a fundo esse controle mais na ponta, de fato, para ter, de fato, o número que vai trazer ali a performance de cada setor ou de cada indivíduo e como que isso se conversa, né? Que é muito do que às vezes não é muito trabalhado no OKR, no sentido de ter um pouco mais de objetivos que são moonshots, né? Que são coisas quase inalcançáveis, e aí para tentar esticar um pouco a corda, e aí nem sempre aquilo, se você atinge um certo percentual que não é o 100% daquele objetivo, de certa forma, na metodologia de OKRs, isso é válido porque às vezes o objetivo ele é tão esticado, ele é tão alto, que se você atinge, por exemplo, 70% daquele objetivo na metodologia de OKR, isso está ok, mas para algumas culturas de alguns negócios, talvez isso não é tão funcional, né? Como é que foi essa percepção dessa personalização em relação a esse tipo de metodologia que talvez
não se adequasse tanto à cultura da empresa e àquilo que os sócios estavam buscando. Perfeito. Eu lembrei até de uma história engraçada, porque o meu o desdobramento por setor, o meu foi o primeiro que a gente fez, né, do administrativo financeiro na época. E aí eu fui bem detalhista, assim, coloquei muita coisa e pensando muito no OKR, assim, cara, se eu atingir, acho que 90% disso aí tá maravilhoso, né? Eu lembro que eu apresentei pro meu diretor na época e ele falou assim, cara, muito bom, então, ó, quero 100% disso aí, hein? Eu falei, não, calma, Rafael, mas eu joguei alto aqui na coisa. Ué, mas vambora, é para bater 100%. Então, como você disse, na cultura da marca mesmo, a gente mira o 100% ali, desde que fique de fato apertado, assim, tem que ser desafiador, né? Quando a gente falou de OKR, em 2021, agora ano passado, a gente começou a usar também o BSC. Como eu disse, assim, a gente sentiu falta, a gente, na verdade, sentiu necessidade de garantir que as metas estavam desdobradas, que os objetivos estavam realmente todos chegando lá na ponta com um plano de ação, com indicadores. Então a gente usou a ferramenta do BSC para garantir que o desdobramento estava completo. Como é que foi esse processo de desdobramento, voltando agora para a parte prática, né, de revisão do orçamento, do planejamento, como que foi essa dinâmica, como que acontece na marca, é anual ou vocês vão só ajustando com base na visão que se encerra agora em 23, como é que funciona essa revisão dos indicadores, né, dos objetivos e resultados chaves aí, utilizando o OKR como referência? Legal. Olhando para trás, a gente acha que já está bastante evoluído, mas olhando para frente tem muita coisa ainda para ser feita. E todo ano, não só na marca, mas toda empresa que usa método de gestão descobre um jeito melhor, que se encaixa melhor no acompanhamento, né? A gente usou, inclusive foi criado um setor na marca de melhoria contínua que trabalha nessa melhoria do próprio processo, próprio método. Então, eles que estão conduzindo agora essa árvore de indicadores, que o grupo inclusive está crescendo, e a gente já enxerga além do que é só a marca, mas também as novas unidades que estão surgindo no Nordeste, em Minas, enfim. Então, a gente tem uma visão um pouco mais ampla e eles estão ajudando a conduzir essa conexão. Mas como funciona? Eles passam quais são, de novo, não foge muito, quais são os objetivos estratégicos, e a gente tem que garantir que a gente tem ali indicadores e resultados atrelados a cada um. Então todo mundo tem que estar contribuindo ali para alcançar aquele resultado. Não pode ter um objetivo que não tenha indicador ou que não tenha um plano de ação. Que não seja mensurável, né? Que não seja mensurável e que não tenha trabalho sendo executado para alcançar. Uma curiosidade, Bernardo, você hoje saberia dizer quantos indicadores estão dentro do score, assim, se um chute aí de um número, são muitos? Considerando o orçamento, considerando todos os indicadores que são monitorados dentro do score da marca? Acho que é importante aí dizer que existem indicadores estratégicos, táticos e operacionais. Perfeito. Se a gente for olhar operacionais, tem um monte, dezenas. Né? Cada setor tem vários seus. Por exemplo, na gestão administrativa, são 6 setores que a gente tem diferentes, um bem diferente do outro. Eu tenho jurídico, DP, TI, logística, compras. Então, assim, não dá para eu ter um indicador só para vários. Eu tenho que ter uns 3 ou 4 para cada setor desse. Agora, quando a gente fala só de indicador estratégico, os KPIs, que são esses que a diretoria definiu ali do lado direito do mapa mental, né? Ali, eu não sei exatamente o número, mas não deve passar de 15 indicadores. Assim, tem que ser capaz de olhar na tela do seu celular ali poucos indicadores-chave de performance, né, que seriam de fato os KPIs. Perfeito. E eu entendo que uma coisa que fica muito clara também na cultura da marca é a parte de orçamento, né? Eu entendo que vocês entram aí muito, talvez aí num gerenciamento matricial de despesas, né? Que você tem gestores de pacote, gestores de entidade, e que uma coisa que ficou clara também que o Gustavo abordou, acho que você consegue entrar um pouco mais a fundo aí também, até mesmo um pouco na apresentação que quem está assistindo está vendo aí agora, um pouco dessa questão de que se bater todas as metas, mas o orçamento não for batido, não tem variável dentro dessa cultura de que o orçamento ali, poxa, é um dos principais
medidores de resultado ali. Como é que é isso para vocês lá? E explica um pouco desse gerenciamento de despesa, né, matricial, o que é gestor de pacote, gestor de entidade. O lucro, ele é um dos principais indicadores objetivos do negócio, né? Então, quando a gente olha lá para o mapa mental, falei de ser a melhor, mais completa e sustentável. Dentro do sustentável ali, o lucro é o principal. Então, E eu acho fantástico essa questão, que é justamente o indicador mais que representa a maior sustentabilidade do negócio é justamente o lucro, né? Por meio do lucro você vai gerar emprego, vai gerar renda, senão se o negócio começar a dar prejuízo, é melhor fechar, né, o aterro e fazer alguma outra coisa, né? Então eu gosto muito dessa lógica de utilizar o lucro como um dos eixos sustentáveis, porque no final das contas é o que realmente faz um negócio ser sustentável, né? O lucro ele é o resumo o lucro ao longo do tempo sustentável, ele é o resumo de tudo, que você está tratando bem o cliente continua comprando com você, né, ao longo do tempo. Sem dúvida. Você pega um pouquinho de tempo só, você consegue ter um lucro alto, mas daqui a pouco os clientes não querem mais o seu serviço, por uma prática, às vezes, insustentável que você adotou. Mas esse lucro, ao longo do tempo, ele resume que o mercado está satisfeito com o seu produto, que o seu processo está eficiente e, assim como o cliente está há muito tempo com você, também tem pessoas com você, os sócios ainda estão no negócio, estão investindo no negócio. Então, o lucro ele resume a excelência, assim, né? Minha visão, pelo menos, em relação ao lucro. E é muito legal fazer o trabalho de gestão orçamentária. Ele está dentro disso tudo, tá? A gente já falou aqui de visão, né, de desdobrar objetivos, indicadores, e aí dentro dos objetivos agora a gente está falando de um deles que é o lucro e que ele é mensurado a partir das receitas menos os gastos, impostos, etc. Então, ali dá o resultado. Construir essa gestão foi um dos maiores desafios na marca e um dos maiores cases de sucesso dentro do negócio. Porque o orçamento ele virou assim, a principal ferramenta de gestão do negócio. Eu ainda fico um pouco assustado com tanto de empresa que não tem orçamento ou não faz um controle mensal de orçamento. O resultado no final do ano é sorte. Na minha visão é isso. Então, assim, acho legal contar algumas histórias assim, da construção do orçamento na marca, em outros negócios também. Acho que meio que se repete a história, assim, mas o gestor da área, por exemplo, que a gente olhou lá, tem um objetivo para atingir, né? Então eu vou precisar disso. Beleza, então faz o orçamento aí. Geralmente a primeira versão do orçamento, vamos dizer que a empresa, a diretoria, ela colocou como objetivo assim, lucrar 10, né? 10, o que for. Geralmente o primeiro resultado de orçamento é menos 10. Você junta cada um dos orçamentos, dá o prejuízo. Porque né? Eu acho que existe uma cultura ainda que as pessoas acham que o orçamento é verba. O orçamento não é sinônimo de verba. O orçamento é sinônimo de meta, de desafio. Então quando você fala assim, vou fazer um orçamento, não é você olhar para a sua conta e olhar assim, minha conta de energia é R$1.000 por mês, então eu vou orçar 1.100 porque vai ter ainda uma inflação. Não, é assim, cara, eu vou orçar 900 porque eu vou me desafiar a economizar de alguma forma. O orçamento ele tem que ser um desafio, tem que ser uma meta, ele não é uma verba. E eu gosto do conceito que foi abordado também com o Gustavo, que é o base zero, né? O orçamento sendo guiado pela premissa da venda, né? Então, quanto eu vou vender, quantas toneladas eu vou receber na minha central de tratamento. A partir disso, eu desdobro. Então, para receber 1 milhão de toneladas, vou chutar um número aqui qualquer, eu vou precisar, de uma frota desse tamanho, eu vou precisar de pessoas na área administrativa, tais e tais. Então, eu vou construir um orçamento a partir da premissa da receita, né, do quanto eu vou produzir. Então, esse conceito também, né, do OBZ, né, do orçamento base zero, também é sensacional, porque ele traz assim, um exercício de cada área, pensar quanto vai gastar. E como você falou, assim, é muito comum, apesar de assustador, mas é muito comum você chegar nas empresas
e não ter orçamento, que dirá orçamento base zero. Então, você, via de regra, você tem uma replicação. Então, meu custo de energia é 1.000, então eu vou gastar 1.100, né? Mas qual que é a premissa? É porque sempre foi gasto esse valor e agora tem uma inflação de 10. Então, cara, eu nunca vou crescer a lucratividade, a rentabilidade do negócio de uma forma sustentável. Não né? crescer na mesma proporção, em tese, a curva de eu gero prejuízo. Eu deixo de ser sustentável. Tem uma ascendência, a receita nem tanto, uma hora ela se encontra e o negócio passa a ser insustentável de fato. Né? Então, o que é interessante dessa parte de orçamento é entender, por exemplo, dentro do que a gente tem de entidade, seriam ali os setores. Né? Então, se você tem o setor comercial, você tem o setor operacional, você tem o setor administrativo, que ficam nas colunas. Né? E nas linhas, que são ali os pacotes, seriam os agrupamentos de despesa da mesma natureza. Então, você pode ter uma determinada natureza de despesa, por exemplo, que se enquadre em mais de uma entidade, ou seja, em mais de um setor. Se eu tenho, por exemplo, na minha parte produtiva, energia, aquilo ali vai ser um custo. Então, vai estar dentro da linha de energia e vai aparecer dentro da entidade ali, do setor de produção. Mas ele vai também aparecer dentro da entidade, dentro do setor administrativo. E aquilo ali não necessariamente vai ser um custo, porque ele não varia de acordo com a sua produção. Então, é interessante observar isso, que a gente consegue passar a ter um conceito que eu particularmente gosto bastante, que é não trabalhar apenas com centro de custo, mas também trabalhar com centro de resultado, em que a gente tem linhas de receita, custos e despesas para diferentes setores. Como é que é isso para vocês, assim, dessa parte de autonomia em relação às decisões, se numa reunião de resultado vocês enxergam que um determinado setor, para uma determinada linha de custo ou despesa, não atingiu aquela meta, né, aquilo que estava orçado, e aí precisa fazer algum plano de ação em relação ao próximo mês ou a um determinado período em que vai ser avaliado novamente um reajuste em relação àquilo que não foi realizado. Como é que funciona isso? A pessoa já tem que chegar, por exemplo, partindo do aspecto mais prático, ela já tem que chegar nessa reunião de resultado já com um plano de ação pronto. O plano de ação ele passa a ser feito depois dessa reunião de resultado em que foi identificado isso. As pessoas têm acesso a isso em tempo real ou só para a reunião de resultado? Como é que é isso no dia a dia mesmo? A gente falou aqui que o orçamento é desafio. Né? Então, voltando ali no ponto em que você falou de autonomia, a própria construção do orçamento, ela começa de forma autônoma, cada um olhando o que precisa para bater a meta, só que na hora que junta a primeira versão, e que eu disse que costuma vir um número bem abaixo do esperado, é a hora que os gestores também têm que estar juntos para dizer o seguinte: olha, se não está batendo, vamos ajustar isso. Aí nessa hora também o comercial vai dizer: ah não, peraí, vamos nos desafiar mais aqui em termos de venda. Aí o outro gestor olha: ah não, achei que ia ter aquele setor, ainda ia funcionar, aquela máquina, não vai ter aquela máquina mais não? Ah não vai ter. Ah não, então corta o tanto de energia aqui que eu não vou precisar não. Por isso que o base zero é legal, porque se você olhar o histórico, você vai partir da premissa que aquela determinada máquina vai funcionar para sempre. Mas pode ser que o planejamento seja acabar com aquele setor ali e não ter mais aquela máquina. Então, quando você junta ali os gestores para construir o orçamento, geralmente a versão 2 já vai vir muito melhor. Porque aí você vê o que o outro orçou, e é uma reunião longa. Eu recomendo que seja feito em todas as empresas essa junção ali e essa reunião dos gestores antes de levar para a diretoria, para calibrar ali o orçamento. E o acompanhamento depois, você falou agora da matriz, né, que a gente tem as entidades que são as áreas, mas a gente também tem os pacotes que são as contas. E aí você usou o exemplo de uma área operacional versus uma administrativa. Mas mesmo dentro do grupo administrativo, você tem setores diferentes ali que você pode comparar um com o outro. Por exemplo, na linha de energia. Vai ser injusto você comparar um setor administrativo na linha de energia com um operacional. São realidades diferentes, maquinários, etc. Mas dentro de um cluster que a gente chama administrativo ou um cluster operacional, a
a gente tem a figura agora, é algo inédito desse ano na marca, né? A gente criou o gestor de pacote. Além de ter o gerente da área, tem também o gestor do pacote de contas de serviços e insumos, por exemplo, ou o gestor do pacote de pessoas. Esse gestor é alguém que a gente seleciona, é alguém que tem uma capacidade analítica boa, diferenciada, e ele assume essa responsabilidade de olhar essa conta pela empresa inteira, não só na própria área. Então ele vai chegar numa conclusão, muitas vezes, de que peraí, por que tem 2 salas do mesmo tamanho, do Gabriel e do Bruno? Por que o Gabriel orçou R$150 de material de limpeza e o Bruno orçou R$50 de material de limpeza? Esses referenciais comparativos balizam muito, né? Ajudam muito. Exato. Né? Então eu posso ir lá ver a boa prática que o Bruno está fazendo. Aí que entra o segredo. Assim, você falou de plano de ação, como é que chega, como é que é esse acompanhamento? Além da pessoa da área, vamos dizer, você vai bater sua meta, ele também. Você gastou 50, ele 150. Mas o gestor do pacote vai falar, vem cá, tem alguma coisa estranha aí. E aí ele vai provocar esse tipo de coisa. Então assim, eu já falei que orçamento não é verba, e agora eu vou falar outra coisa. Outra palavra que a gente tem que banir do nosso vocabulário quando fala de controle orçamentário, que é a justificativa. Não existe justificativa em reunião de acompanhamento de resultados. Existe análise de causa e plano de ação. Não importa a justificativa. Tem um caso, por exemplo, um caminhão foi dando ré e aí ele bateu no muro, quebrou o muro. Então teve que gastar para reconstruir o muro. Então o gestor levou lá a justificativa. Ele falou assim, olha, queria justificar aqui esse estouro no gasto aí, porque aconteceu isso e tal. Aí não tem o que falar. Vai falar o quê? Beleza, então, e aí? Qual que é a tratativa correta? O que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? Então, implantação de um sensor de ré. Sensor de ré? Vamos colocar um cano no chão para na hora que a roda bater não chega até o muro. Isso é plano de ação. Exato. Em cima do desvio. Então ninguém justifica desvio. Mas você enxerga que na reunião, por exemplo, de resultado é o momento de fazer isso, ou quem é o gestor de pacote já tem que levar ali pelo menos alguma ideia do que fazer? O gestor da área e o de pacote já precisam levar para essa reunião, pelo menos a reunião de diretoria, porque agora, como eu disse, a governança está evoluindo. A governança está evoluindo. Então a gente tinha só uma reunião mensal com a diretoria, com todo mundo. Agora cada área já faz a sua própria reunião antes da reunião de diretoria. Então nessa reunião com a minha área, por exemplo, ali a gente já olha os desvios, já define os planos de ação, já define a análise, e aí quando vai para a reunião de diretoria já vai com o plano de ação definido e inclusive é o C do PDCA, né, o check lá, que a gente já planejou, executou e agora a gente está vendo o resultado dos desvios e as ações tomadas para corrigir. Hoje, Bernardo, como que está essa governança, então, na sua área, na marca ambiental? Você faz a reunião de acompanhamento dos resultados com a sua equipe e depois você presta conta para a diretoria, assim, como que está estruturada essas reuniões? Na reunião de setor, com a minha equipe, a gente vai olhar tanto os KPIs, os KMIs e OPIs, que são os estratégicos, os táticos e os operacionais, e o orçamento. Na reunião de diretoria, a gente só vai olhar para os estratégicos, os KPIs. Então é uma reunião mais resumida, focada na estratégia principal, e a diretoria sabe que cada setor está tratando internamente os seus indicadores, as suas práticas mais operacionais e táticas para atingir aquele resultado. Mas qualquer desvio ali que a gente tiver em termos de indicador estratégico, eu preciso levar também os indicadores operacionais e táticos relacionados àquele problema para dizer, olha, está acontecendo isso, mas eu estou fazendo isso, isso e isso. Então já tem que levar isso mastigado para essa reunião de diretoria. Perfeito. Bernardo, talvez a pergunta mais importante desse episódio é o seguinte: qual que é o score da gerência administrativa na marca hoje? Qual que é o seu score? A gente
fechou 2021 com 92%. Pô, parabéns. Foi desafiador. Tinha que ser sei, né? Deixa eu fazer a vez do Gustavo. Porque não sei, assim. Qual que é o plano de ação para recuperar o 8? Mas as coisas estão mudando. Na última reunião de resultados, a gente já estava falando assim, não, o 100 é ruim. O 100 é ruim, tem que ser menos que para ver que está desafiador. Desafiador, né? perfeito. Que é o conceito que o Bruno falou do OKR, né? A gente está vendo na tela aí agora um pouco dessa questão entre o score e a meritocracia, né? E aí se a gente observa, por exemplo, do que você comentou, e aí traduz muito do que a gente comentou até o momento, né? Dessa visão, definição de objetivos, aí você tem ali, por exemplo, o OKR estratégico, você tem um pouco desse desdobramento em indicadores e como que isso se traduz no orçamento. A junção desses três se desdobra no score, mais numa avaliação individual. Explica pra gente um pouco desse racional de como vocês chegaram nesse esqueleto de trabalho. Perfeito. Vamos explicar agora finalmente o score, né? A gente falou assim várias vezes dele, mas de uma forma bem resumida, a imagem ela ajuda a ver isso, né? Então, esse plano ele virou indicadores, né? Ele virou um orçamento, né? E a gente, o que a gente faz na prática? É bem simples. A gente dá um peso para cada um. Então, tudo isso representa 100% do que eu tenho que fazer esse ano. Geralmente o orçamento tem um peso bem maior. Começou no primeiro ano, o orçamento tinha 40% de peso. E aí, ao longo do tempo, a gente ganhou maturidade em relação ao orçamento e a gente ficou confortável de dar menos peso para o orçamento e dar mais peso para outros indicadores. Então, quando você tem um indicador lá, por exemplo, faturamento por colaborador. É um indicador que a gente acompanha para calibrar, por exemplo, equipe, se a gente está com uma estrutura adequada para atender o cliente. Então, esse indicador, por exemplo, ele pode ter um peso de 2%. Só que eu tenho vários outros indicadores, somando todos, mais o peso do orçamento, dá 100%. Então, se meu desempenho em cada um... então, esse de 2%, eu estou na metade dele, meu número não está bom. Então, eu vou ter 1% nesse indicador. Por aí vai, a gente vê o peso, soma todos os pesos. No caso de 2021, a gente ficou com 92% de atingimento de tudo que foi proposto ali. O score ele é simples, ele é o peso e o resultado desse... Ele é simples de medir, talvez ele seja complexo de você chegar nessa estruturação toda de indicadores. Depende muito de engajamento de equipe, depende de uma cultura muito forte de resultado, de um compartilhamento de ações para garantir o atingimento desses resultados, porque se um setor não bater meta e todos os outros baterem, a empresa não vai ter batido. Então, essa capacidade de entender que todos fazem parte de um negócio só, apesar de estarem em setores diferentes. Então, tem diversos desdobramentos que não estão apenas atrelados à ferramenta ou à metodologia, mas que estão ligados ali à capacidade de influenciar as pessoas, de trazer um pouco dessa visão da cultura. E o que marcou muito para mim em tudo que a gente falou até o momento da marca ambiental, muito se fala sobre essa questão de ter visão de dono, né? Poxa, a gente precisa ter visão de dono, precisa trazer isso para as pessoas, enfim, mas a verdadeira forma, a virada de chave, pelo que eu enxergo o Bernardo falando, o próprio Gustavo falando, é quando você de fato consegue bonificar ali, premiar as pessoas e compartilhar um pouco dos resultados em relação a essa visão de dono que as pessoas passaram a ter do negócio. Como é que é isso para você hoje, assim, de fato, do que você já enxergou em outras empresas, que você tem hoje na marca ambiental? Explica um pouco melhor sobre essa visão que vocês têm hoje do negócio e como que esse compartilhamento dos resultados favorece o crescimento sustentável. Legal. Eu acho que quase todo gestor que eu conheço, eu já ouvi uma frase mais ou menos assim: eu adoraria implantar uma meritocracia na minha empresa, mas eu acho que eu não consigo medir isso muito bem. Como é que eu vou... Será que eu vou pagar certo? Eu vou acabar sendo injusto? Ou talvez a pessoa não trabalhou tanto assim, não mereceu tanto, e eu não quero pagar para alguém que não mereça, como se fosse isso, assim, né? Eu já ouvi alguma linha. E quando a gente cria esse caminho, que a gente falou da marca aqui, que chega finalmente no score, e numa avaliação de desempenho individual,
a gente tem de uma forma muito mensurável o desempenho, né? Então fica mais o diretor, o sócio, ele tem um conforto maior de saber que houve um mérito, e principalmente atrelado ao lucro e tudo mais, e a gente consegue fazer um programa de meritocracia baseado em dados, em fatos e dados, em um score, de fato medido, né? Então foi um programa muito importante na marca que a gente implantou ano passado. Ele é feito assim, mais voltado ainda para a alta liderança, para os principais líderes, mas a gente sonha ainda em ampliar isso de uma forma mais que chegue a todos, vamos dizer assim, né? Mas todo mundo que a gente consegue dizer que contribuiu com análises e planos de ação diretamente relacionados ao mapa mental, essas pessoas estão envolvidas nesse programa de meritocracia. É muito bacana ver, Bernardo, que tem uma clara visão de inclusive do próprio PDCA, né, que foi o que a gente tratou no episódio com o Gilvan. Até tem uma imagem que você trouxe aí que mostra talvez um pouco dessa visão do PDCA, que é o conceito, né, de planejar. Vocês lá em 2018, 2019, planejaram, tangibilizar melhor, né, a visão de longo prazo da empresa, definiram, né, métodos para isso e começaram a executar, né, entrando na parte do PDCA. Mecanismos de checagem, né, dos mais diversos, o score em si é um mecanismo de checagem, e você vê a parte do agir, né, ou do PDCL, do learn, né, do aprender, que é vocês melhorando a aplicação do método continuamente, né? Você diz que inseriu a avaliação individual recentemente, esse ano passou até a gestão do gestor de pacote. Então, assim, você vê a aplicação do PDCA dentro de uma prática de gestão, né, na sua essência, né? Você ir refinando e melhorando, né, como o Gilvan falou no terceiro episódio, você implantar e consistentemente buscar a melhoria daquela prática, né? Então, e aí é o conceito de que metodologias de gestão se enquadram dentro do PDCA, né? Ficou muito claro com a fala do Gilvan no terceiro episódio, que toda empresa precisa planejar. E aí a forma como você vai planejar, qual o método que você vai utilizar para criar esse planejamento, aí depende de cada cultura, da visão de cada gestor ali, né? E aí eu queria colocar aqui, por exemplo, a gente vai colocar na descrição do vídeo e também aqui no Spotify, a gente vai colocar um link, a gente pode colocar esse link aqui do material para disponibilizar para o pessoal, enfim, a gente vai colocar aqui também um e-book, né, para a gente colocar aqui acesso a esses materiais. Então quem tiver acesso a esse conteúdo vai conseguir entender melhor um pouco de como funciona isso. Tem algumas outras imagens que a gente acabou não abordando aqui, mas que acho que a gente conseguiu passar por tudo que estava previsto também. E, enfim, a gente está chegando aqui nos momentos finais. Queria que você deixasse aí uma mensagem para o público, enfim, do que você enxerga também, como que as pessoas conseguem trazer uma profissionalização sobre gestão nos negócios aí, e uma mensagem final também. Porque até para compartilhar também, a gente teve muitas provocações, como a gente falou, eu preciso do score, né? Eu preciso do score na minha empresa. Como fazer isso, né? Acho que é um pouco nessa linha também de como que a empresa pode profissionalizar. O Jorginho está buscando a profissionalização, o Gilvan trabalha implantando profissionalização dentro da empresa, e você hoje, como gestor interino, também está vivenciando isso na marca, né? Então, só para complementar, Bruno, você me permite, justamente como que a gente pode levar isso para todas as empresas capixabas, né? Para todas as empresas aí no Brasil, por que não? Legal. Eu acho que quem chegou até esse ponto do podcast, né, do vídeo aí, não desistiu antes, não parou de assistir antes, é porque tem força de vontade para fazer. Eu acho que o pessoal que achou que estava complicado demais e desistiu no meio do caminho é justamente o gestor que não vai conseguir implantar isso porque não tem força de vontade mesmo para fazer. Porque a gente não está falando aqui de nada assim que ninguém não tenha lido ainda num livro, que ninguém não tenha
visto num outro lugar, só que implantar isso depende de cada gestor. Então, assim, uma preocupação que eu tive, e que agora talvez seja o melhor momento para eu falar, assim, é de que não fosse algo complicado. Assim, eu queria que quem estivesse ouvindo soubesse que a execução é muito mais importante do que a sofisticação, vamos chamar assim, né? Eu estou mostrando um modelo que a gente chegou depois de 3, 4 anos rodando, mas se for pegar o primeiro modelo lá, como eu falei, tinha várias falhas. Eu já falei aqui que você pode usar um papel ao invés de um mapa mental só para escrever o que você pensa. O score nada mais é do que você dar um peso para cada indicador e medir mensalmente. Então, assim, não tem nada extraordinário nisso. Claro que, dependendo do tamanho da empresa, é bom que esteja bem organizado, numa boa planilha, pelo menos, né? Então, acho que minha mensagem final assim, seria que se você tem uma visão, se você de fato quer chegar num objetivo na sua empresa, é preciso um método, porque senão você vai ficar vagueando para lá e para cá, talvez você chegue lá. E o método, o PDCA é um método. E tudo que vocês virem de novas tecnologias, ferramentas, outros nomes comerciais inclusive, no fundo você vai ver o PDCA está lá, né? Então, e o P ele é muito mais assim, o Gilvan falou no episódio dele, né, que quando você vai, todo mundo acha que sabe o que é PDCA, e quando você vai aprofundar, as pessoas não conseguem dizer como que aplicaram aquilo na empresa, né? O P ele é muito mais profundo do que P de profundo até, né? Porque a análise de dados, aquilo que eu falei de justificar ou fazer uma boa análise em plano de ação é justamente o P. É você ir atrás dos dados, é você entrevistar as pessoas da área, entender o problema, achar a causa raiz do problema, encontrar ali como que eu consigo diminuir minha conta de energia de 1.000 para 900. Não está escrito ainda o plano. Você tem que investigar aquilo e descobrir um jeito. Então o P ele é muito complexo, ele dá trabalho. Então eu volto na minha fala inicial desse fechamento, que era assim, o gestor que tem força de vontade e quer fazer, principalmente tem o apoio da diretoria e dos sócios, que aí, se não tiver, também não acontece não. Mas se tiver todo mundo com disposição para fazer acontecer, eu acho que a gente chega nesse cenário aí de ter isso implantado em todas ou na maioria das empresas. Bernardo, queria agradecer a sua presença, te desejar aí um score maior para 22, o score de 100%. Cara, obrigado, acho que foi de grande valia aqui para todos. A gente vai, como foi colocado, trazer um material, colocar um material prático para vocês também, mas como você falou, o método ele é composto por ferramentas simples, né? Não precisa ser sofisticado, precisa ser simples e principalmente você precisa de ter disciplina de execução e rodar o PDCA para ir melhorando e sofisticando por meio da sua execução, né? Então, obrigado pela presença aí mais uma vez. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, compartilhar aí um pouquinho de gestão com todos. E você que está acompanhando esse episódio até o momento, se você ainda não se inscreveu ou não está seguindo a gente nas plataformas de áudio, não deixe de fazer isso e compartilha esse conteúdo também com quem você considera que vai transformar a gestão do negócio dessa pessoa. Um abraço e até a próxima. Valeu!